Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. This is not real. It's just a dream. Please, wake up. Wake up. Wake up. Mochilando na área selvagem do Alabama. Sweet home Alabama. Where the skies are blue. A música do Jamie da Cersei. Said, não corta essa parte. Por favor, corta, Said, corta sim, puta que pariu. Deixa como abertura. Fê, se a gente deixar, o Spotify vai dar strike no nosso episódio. Vai nada. Você nem cantou bem. Eu sei disso, mas também fica na cara. Eu tenho lugar de fala porque eu também não canto bem. Tô te enchendo o saco, você canta bem sim. Canto nada. Eu sei que não. Melhor do que eu, é certeza. Ah, mas aí não é justo, né? Eu tive aula de canto, era pra eu cantar melhor. Não vai cortar não, Said, vai cortar não, deixa aí. Corta sim, Said. Foda-se, vai, começa logo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê. E eu sou a Má. E esse é mais um episódio do Jornal Nacional. Parei, vou ficar quieta. A gente vai trazer notícias do mundo dos acampamentos pra vocês. Nosso enviado especial diretamente do Alabama vai trazer umas histórias assustadoras. É o Felipe mesmo, nosso enviado especial, tá joia? Olha, esse episódio vai ter fotos que vai ser disponibilizados pro chat, pro grupo fechado da seita. Então, se você quer ter acesso à foto do relato que vai ser lido daqui a pouco, é só acessar apoia.se/terror na esquina e contribuir com a gente. Logo, logo a série SCP volta pro eixo. Vocês sabem que eu tô passando por um momento de transição na minha vida, que tá tudo muito corrido. Então eu tive que pausar um pouco, mas logo, logo a gente tá voltando certinho. Belezinha? Mas se você quiser ficar mais pertinho da gente, é só acessar o Apoia-se e contribuir com o nosso podcast. E se você não puder financeiramente, é só você compartilhar com o pessoal. Compartilha com, sei lá, seus irmãos, com a sua avó. Certeza que ela vai gostar. E com os vizinhos também. Aquela tia que já tá ameaçando te levar pra igreja pra fazer exorcismo há muito tempo, pega esse podcast e manda pra ela. Porque aí, pelo menos, ela vai ter uma desculpa melhor do que a que ela tem atualmente. Justo. Um bom, os do Digins. Digins, manda os Digins, ela vai gostar. Então, pessoal, vamos começar com o primeiro relato, que hoje eu acho que o episódio vai ficar um pouquinho grande. Ele foi postado no Let's Not Meet, foi postado pelo CMVR2256, e o título é Mochilando na área selvagem do Alabama. Esse incidente ocorreu cerca de 6 anos atrás. Como mencionado, eu tinha cerca de 12 anos na época e meu irmão 26. O meu irmão estava servindo no exército dos Estados Unidos há vários anos e estava prestes a ser implantado no Oriente Médio em sua segunda missão, se eu me lembro corretamente. Vale ressaltar que ele é um Green Beret e havia concluído recentemente, cerca de 3 ou 4 meses antes da nossa viagem, o curso de qualificação das Forças Especiais do Exército, Robin Sage e tudo mais.
e na época era um sargento engenheiro das Forças Especiais em serviço ativo. Definitivamente não era alguém com quem você gostaria de mexer. Dado que ambos crescemos com a paixão pela natureza, ele achou que seria legal me levar para uma viagem de mochila no norte de Alabama, a Sipsey Wilderness, para quem conhece a região. A viagem correu bem até a terceira noite acampando. Por volta das 20 horas, tínhamos nosso acampamento montado. Jantamos e estávamos sentados ao redor da fogueira falando sobre coisas típicas de garotos, armas e garotas. Héteros. Ai, ai. Para referência, o nosso local estava a cerca de 50 metros de um riacho grande e cerca de 50 metros morro abaixo, ao lado do caminho largo. Nosso acampamento, o riacho e o caminho formavam um triângulo de certa forma. Era verão no Alabama, então ainda estava totalmente escuro, quando dois caras, parecendo estar na casa dos 20, apareceram e perguntaram se a gente tinha visto algum javali enquanto a gente estava explorando. Dado que estávamos em uma área rural do Alabama, tínhamos visto alguns mais distantes na área selvagem e informamos a eles. Embora eles fossem relativamente educados, meu irmão os chamou de bons garotos do campo, eu sentia uma vibração muito estranha deles. Roupas sujas, cabelos oleosos, barba por fazer, etc. Acho que eles provavelmente pareciam pertencer ao filme Amargo Pesadelo. Eles ficaram por alguns minutos, talvez um pouco mais do que deveriam, olhando ao redor, fazendo perguntas como há quanto tempo estávamos lá, quanto tempo ficaríamos e parecendo nos avaliar. Então, abruptamente, disseram adeus e foram embora. Eu não me senti ameaçado por eles e sei que com certeza que meu irmão também não, mas ainda me senti desconfortável com toda a situação. Avançando 3 ou 4 horas, meu irmão e eu tínhamos ido dormir e estávamos acomodados em nossa barraca quando eu acordei com o som de vários cachorros latindo, e parecia que estava a apenas cerca de 100 metros de distância. Meu coração começou a bater forte imediatamente e eu chutei meu irmão através do saco de dormir e perguntei se ele estava acordado e se tinha ouvido os cachorros. Ele respondeu: "Eu tô acordado. Eles estão se aproximando há cerca de 1 hora. Fica quieto e não faz nenhum som." Eu não precisei dizer nada. Aos 12 anos eu estava prestes a fazer xixi na calça. O fato de estar fazendo isso à noite foi uma grande alerta vermelho. Avançando o que provavelmente foram mais 3 horas, por volta das 2 da madrugada, eu tinha conseguido dormir bem depois de ouvir os caçadores de javalis, quando eu acordei com meu irmão apertando meu ombro firmemente, dizendo: "Acorda, coloque seus sapatos e me segue, o mais quieto que você conseguir." O meu coração imediatamente voltou a acelerar porque eu ouvi os cachorros e as vozes à distância. Mais longe que antes, mas ainda distinto. Sem fazer pergunta, fiz o que ele disse, e assim que saímos da barraca, ele me disse para subir nas suas costas. Isso era fácil para ele, depois de carregar sei lá quantos quilos no exército. Nos esgueiramos cerca de 50 metros na mata em direção à junção do caminho e do riacho e nos enfiamos em alguns arbustos. Estávamos em uma colina, então tínhamos uma visão elevada bastante boa do nosso acampamento. Eu lembro de estar deitado lá, respirando alto, enquanto ele estava completamente silencioso, quando eu ouvi um som mais distinto de uma pistola sendo armada. Olhei para o lado e meu irmão estava com a pistola, uma HK-USP que ele me deu alguns anos depois dessa história, e estava observando o acampamento e a área circundante. Eu comecei a sussurrar para ele quando ele colocou a mão sobre minha boca e apontou para o acampamento. O grupo de caçadores estava se aproximando constantemente do nosso acampamento e nesse momento, 30 minutos depois, já tinham alcançado. Eram 5 deles, e uns 3 ou 4 cachorros. Todos pareciam relativamente jovens, mas 2 deles tinham rifles e espingardas, e os cachorros estavam enlouquecendo, obviamente sentindo o nosso cheiro. Para quem faz trilhas e camping, ninguém chega a um acampamento aleatório no meio da noite com cachorros e armas e tem boas intenções, né? Eu sabia disso, e meu irmão sabia disso. Eu tava com muito medo, eu não conseguia entender o que ele estava me dizendo, mas meu irmão me disse mais tarde que eles estavam falando sobre nós, embora ele também não tivesse ouvido nenhum detalhe específico. Eles ficaram por cerca de 20 minutos, iluminando com as lanternas e conversando entre si, quando meu irmão colocou a boca perto do meu ouvido e disse: "Se eles vierem em nossa direção, eu quero que você vire e corra o mais rápido que você puder. Não pare, não olhe para trás. Mantenha fora da trilha e procura luzes piscando." Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, mas isso vai fazer sentido depois.
Eu sabia que poderia voltar porque ele me ensinou navegação terrestre bastante bem. Ele então me entregou uma lanterna e disse para não tirar o filtro vermelho. Ele explicou depois que o filtro vermelho ajuda a preservar a visão noturna e reduz a luz ambiente, tornando mais difícil para alguém ver a distância. Nesse ponto, eu estava tão assustado que quase comecei a chorar, mas ao mesmo tempo tive uma onda de adrenalina e o que eu penso agora, que era a confiança de que ele achava que eu poderia me virar. Ficamos lá por mais um tempo quando do nada eles começaram a gritar: "Onde vocês estão?" e a atirar na floresta de forma aleatória. Meu irmão me puxou de volta para trás do topo da colina e se jogou em cima de mim. Felizmente, nossa posição no topo da colina nos protegeu de qualquer tiro. Eles atiraram mais 5 ou 6 vezes e depois começaram a voltar na direção de onde vieram. Eles estavam talvez a 100 metros de distância quando ouvi uma sirene estridente e vi luzes de emergência piscando através da floresta. Acontece que meu irmão havia ligado para o escritório de serviço florestal em um telefone via satélite, que minha família tem de emergências, enquanto eu estava dormindo, e eles enviaram oficiais do serviço florestal e guardas de caça para nossa área da selva. A Sipsey e o Wilderness têm cerca de 25 mil acres, então levou um tempo para eles chegarem pelas estradas de terra. Quando vimos a caminhonete da guarda florestal, meu irmão sinalizou com a luz e apontou em direção para onde os caçadores tinham ido, e o sujeito partiu acelerando, iluminando a floresta com o holofote. Assim que todos se foram, voltamos para o nosso acampamento, empacotamos nossas coisas e esperamos pelo caminho da guarda florestal voltar, que nos deu uma carona na caçamba de sua caminhonete de volta à área principal. No caminho de volta, meu irmão me disse o quão corajoso eu tinha sido e falaríamos sobre isso com os nossos pais no dia seguinte, se eu quisesse. Pedi a ele que não fizesse isso porque eu pensei que eles poderiam nunca mais me deixar acampar. Caipiras assustadores na floresta. Espero que não nos encontremos novamente. Vocês podem ser baleados da próxima vez. Continuação. Nunca conseguimos informações definitivas sobre o que aconteceu com os caipiras que nos encontramos. Eu tenho muitos amigos que foram para Sipsey e tiveram ótimas experiências sem coisas estranhas acontecendo. No entanto, é realmente uma área selvagem, e a resposta da aplicação da lei, se você quiser alcançá-la, seria lenta. Eu tive sorte que meu irmão estava lá e reagiu tão rapidamente. Caso contrário, quem sabe o que poderia ter acontecido. Também tivemos sorte que, sejam quais forem as intenções deles, eles reconsideraram ou perderam o interesse. Eu vou observar que, quando eles deixaram nosso acampamento, o guarda florestal apareceu logo depois, mas não vi que os caras e seus cachorros fizeram. Se me lembro corretamente, eles seguiram em direções ao córrego, longe da trilha, inacessível a qualquer tipo de veículo. Talvez o guarda tenha continuado e tomado outro caminho para tentar interceptá-los. Eu não sei. A gente esperou cerca de 30 minutos para que eles voltassem e ele disse que havia outros agentes procurando. Existem apenas tantos caminhos que você pode seguir com uma caminhonete ou um quadriciclo, então qualquer esforço de busca minuciosa também teria que ser feito a pé. Cruz credo. Cruz credo mesmo. É o medo real que eu tenho de acampar, porque tem muita gente mal intencionada. E aí você tá longe de tudo, de todo mundo que você conhece. Olha, eu vou ser sincero, eu achei que fosse uma área mais ampla, como se fosse Yosemite, sabe? Que tem aqueles grandes lugares, sabe? Mas é tipo, é mais fechado. Eu vou colar a imagem aqui pra vocês terem noção do que eu tô falando. Eu pensei num camping normal. Não num camping normal, né? Achei que tipo era uma floresta. Então, é uma floresta, só que tipo, Yosemite é diferente, sei lá. Eu não tenho imaginação, de verdade. É por isso que Tolkien pra mim é tão chato, porque eu não consigo visualizar nada. Eu não sei qual o tesão que existe em acampar. Eu consigo entender, gente, o tesão de fazer trilha, de ir pra cachoeira. Agora, de acampar, você quer ficar sem água encanada, sem chuveiro quente, sem uma privada. Ah, eu curto acampar. Eu sou bombeira civil, eu fiz curso de resgate em mata. Eu acampei 3 dias no meio do mato e eu não acho graça em fazer cocô numa trincheira. Ah, não, mas eu gosto de camping Nutella, que tem banheiro e água quente, porra. Beleza, camping Nutella eu gosto, entendeu? Camping Nutella com banheiro, água quente, eu já fui também, acho muito massa. Agora, fazer trilha, varrer com a vassoura de folha improvisada, não, tô de boa. Eu gosto de camping Nutella. O camping rústico aí, só em caso de emergência. Eu sei fazer um abrigo.
de galho, de bambu. Eu sei dar alguns tipos de nó com cipó. Eu sei fazer essas coisas, gente. Eu não gosto. Eu tenho essa carinha fofa, mas eu sou filha da puta aventureira. Fiz corrida de orientação, eu sou bombeira civil, eu sou guarda-vida, sou estudante de enfermagem. Tu é foda, tu é foda. Obrigada, meu amor. Eu só não sei, só não faço dinheiro ainda com essas coisas. Eu preciso fazer dinheiro. Você podia criar um TikTok. Eu não sei como é que o povo me atura no podcast, imagina no TikTok ainda vão ter que olhar minha cara pra melhorar a situação. Você podia colocar essas roupas de camuflagem e ficar fazendo dancinha nas florestas. Não. Eu tô que nem o Arthur aqui, eu também prefiro o ar-condicionado. Eu gostava muito de trabalhar em festa, porque eu podia assistir o show e, tipo, e resgatar as pessoas uns alcoolizados. Só isso, de boa. Mas um medo real desbloqueado é acampar e chegar gente esquisita querendo atirar em mim do nada. Agora, com isso em mente de que acampamentos são coisas bizarras, eu vou ler pra você mais um relato de uma pessoa que foi perseguido por uma mulher que acampava sozinha por vários dias durante a lua de mel. Eu e minha esposa fomos perseguidos por uma mulher que acampava sozinha por vários dias durante essa lua de mel no acampamento da montanha, que foi postado no Let's Not Meet do Reddit. Era o verão de 2016 e eu havia acabado de me casar com a minha namorada de longa data. Ao longo dos nossos 12 anos de relacionamento, viajamos várias vezes para as montanhas, tanto no verão quanto no inverno, para acampar, mas também para ficar em bons hotéis de montanha e praticar snowboard nas encostas. Naturalmente, concordamos em passar as primeiras semanas do nosso casamento dessa maneira. Reservamos uma estadia de 20 dias em um acampamento na montanha do outro lado do país. Também decidimos levar nossos cachorros conosco, já que eles também adoram ficar ao ar livre, e geralmente nós os levamos para acampar de qualquer maneira. Após 2 dias de viagem de carro, chegamos, montamos rapidamente e nos acomodamos para uma longa estadia na montanha. Estava lindo. Já nos primeiros dias de viagem, conhecemos vários outros campistas. Como somos campistas experientes, geralmente atraímos muita atenção de campistas novatos que pedem ferramentas ou suprimentos, pois veem que estamos bem equipados. Geralmente, estamos mais do que felizes em ajudar as pessoas a se situarem, se precisarem de fósforos, creme ou açúcar, ou alguma ajuda para montar seus equipamentos. Foi no 4º ou 5º dia que ela se apresentou para nós. Vou me referir a essa pessoa como ela, pois nunca soubemos o seu nome. Estávamos sentados à sombra de um grande pinheiro, na borda do nosso acampamento, bebendo cerveja e jogando cartas, quando ela pareceu surgir do nada. Ela simplesmente estava lá, de repente. "Posso fazer carinho no seu cachorro?" ela perguntou. Nem mesmo os meus cachorros a viram se aproximar, pois o som de sua voz os deixou em frenesi assustado. Como os cachorros já estavam agitados, eu disse educadamente que não. Então ela simplesmente ficou lá, na borda do nosso acampamento. Não disse mais nenhuma palavra, apenas ficou lá, meio que existindo, mas sem realmente fazer nada. Eu não estava nos encarando ou olhando para algo em particular. Perguntei se ela precisava de alguma coisa, e ela disse que não. Depois de alguns minutos, ela se afastou. Trabalho com pessoas com lesões cerebrais, então eu já tive minha parcela de experiências com comportamentos incomuns, incluindo pessoas com deficiências em habilidades sociais. Então eu não estava muito propenso a considerar esse encontro assustador por enquanto, mas eu já estava atento. Observei que ela casualmente se afastou e entrou em um acampamento do outro lado do caminho, alguns acampamentos abaixo do nosso. Lá havia uma pequena barraca montada no local, mas ela prosseguiu para retirar uma barraca ainda menor de uma mochila e começou a montá-la. No dia anterior, vimos 2 meninas jovens montando a outra barraca, e claramente eram as ocupantes do local.
não houve nenhuma interação adicional com ela naquele dia. Embora tenhamos notado que os donos da outra barraca no local não estavam por perto naquele dia e não os vimos retornar naquela noite. Bem, na manhã seguinte, eu estava indo para os chuveiros do acampamento para me arrumar para o dia. Ao passar pelo acampamento dela, vi que ela estava sentada em sua barraca, lendo um livro. A porta da barraca estava aberta. Eu não dei atenção e continuei meu caminho para tomar meu banho. Quando terminei meu banho e estava voltando, percebi que a barraca dela agora estava fechada, mas estava tremendo. Então, achei que alguém estava lá dentro. Foi então que ela fez sua presença ser notada de uma maneira muito estranha. Justo quando eu estava me aproximando de seu acampamento, a caminho do meu, ela abriu o zíper da barraca e, imediatamente, vejo que ela estava completamente nua. Então, ela se posicionou logo dentro da barraca, na porta, e fez um alongamento exagerado de corpo inteiro, estendendo os braços para o céu, enquanto empurrava o peito para frente, como se fosse algum tipo de ritual de acasalamento, projetado apenas para mim. Enquanto fazia isso, ela emitia um gemido exótico. Ficou bem óbvio que ela estava fazendo um show para mim. Continuei meu caminho até o meu acampamento e contei à minha esposa sobre o espetáculo que eu acabara de presenciar. Ambos rimos muito disso e seguimos em frente com nossos planos de fazer uma trilha até uma cachoeira. A trilha para essa caminhada era acessível a partir do acampamento, então nós não precisávamos dirigir para chegar lá. Apenas caminhamos os 2 quilômetros adicionais até a trilha. Caminhamos em um bom ritmo. Então, quando chegamos à trilha, decidimos parar por alguns minutos e tirar algumas fotos das montanhas ao redor, antes de entrar na mata mais densa. Depois de sentar lá por talvez 5 minutos, enquanto minha esposa tirava as fotos, ela emergiu da trilha que levava ao acampamento. A princípio eu pensei, ok, é uma coincidência. Ela está hospedada aqui e essa é uma trilha bastante comum. Então ela percebeu que eu tinha visto e imediatamente ficou lá, parada. Mesmo comportamento que no nosso primeiro encontro. Apenas parada, não fazendo nada em particular, mas também transmitindo essas vibrações estranhas em nossa direção. Foi a primeira vez que eu disse à minha esposa, acho que temos uma perseguidora. Confusa, minha esposa olhou para onde eu estava olhando e, imediatamente, ficou um pouco assustada. Mais uma vez, eu achei, seja lá o que for, talvez ela esteja apenas fazendo trilha. Não é grande coisa. Continuamos na trilha em um bom ritmo e ela manteve uma distância consistente atrás de nós. Nossos cães, nesse ponto, já estavam um pouco distraídos com ela e o nosso cachorro mais novo continuava virando para trás para observá-la. Eu fiquei um pouco irritado com o cachorro que não parava de olhar para trás. Então eu decidi parar para beber água e deixar essa mulher passar. Bem, o que ela fez simplesmente foi parar de andar. Quando paramos e mais uma vez ficou ali, parada. Agora nós estávamos realmente preocupados, porque isso está chegando num nível de estranheza e suspense. Então eu comecei a me perguntar quais eram as intenções dessa garota. E então minha esposa e eu concordamos em desistir e encurtar a caminhada, pegando o caminho mais curto, que estava apenas meio quilômetro à frente, e voltamos para o acampamento. Conseguimos aumentar a distância entre nós e a mulher, correndo toda vez que fazíamos uma curva e ela ficava fora de vista. Não a vimos novamente até mais tarde naquela noite. Naquela noite, minha esposa decidiu tomar um banho nos chuveiros do acampamento. Quando ela voltou para o nosso acampamento, ela me contou que nossa perseguidora estava nos banheiros também, tomando banho. No entanto, dessa vez, ela estava com 2 outras meninas e parecia estar se arrumando para uma noite na balada. Havia uma cidade próxima de esqui que tinha algumas boates e bares, então era razoável ver as garotas se preparando para sair. As 2 garotas com quem ela estava eram as 2 que vimos anteriormente, montando a barraca no local dela. Minha esposa explicou que rapidamente percebeu que as 2 garotas e a nossa amiga perseguidora não se conheciam muito bem. Estava claro que as 2 garotas eram amigas próximas com planos de sair para festar, enquanto a nossa perseguidora estava tentando ser amiga delas e meio que se convidou para se juntar a elas na noite combinada.
Agora, conhecemos bem a cidade de esqui, e as garotas continuavam reforçando que se encontrariam em um restaurante específico antes de ir para o bar. Eram 10h30 e sabíamos que o restaurante que elas estavam dizendo para ela ir fechava às 10. Elas estavam mentindo para ela sobre seus planos. A perseguidora continuou perguntando a elas: "Vocês têm certeza desse lugar? Tem certeza?" E elas a convenceram. Então ela não voltou para a barraca para terminar de se arrumar, enquanto as duas amigas ficavam no banheiro para terminar a maquiagem. Minha esposa continuou explicando como, depois que ela saiu, as duas amigas estavam zombando e fazendo piadas sobre a nossa perseguidora. Elas eram jovens, na casa dos 20 anos, e agindo como meninas na escola primária. Minha esposa não tem tempo para isso. E a perseguidora, sendo assustadora ou não, ela teve que dizer algo às garotas sobre o comportamento delas. Minha esposa deu uma bronca. Bem, deixando de lado toda atitude mesquinha, as garotas explicaram à minha esposa que a perseguidora tinha montado a barraca no local delas quando estavam hospedadas na casa de um amigo na cidade de esqui. Quando voltaram, a encontraram morando em seu local sem convite. Elas disseram que estavam chateadas com ela e tentando fazê-la se sentir desconfortável para que ela fosse embora, mas ela simplesmente não saía. Claro, minha esposa perguntou a elas por que não a denunciaram para o guarda do parque. A desculpa que deram foi que estavam indo embora no dia seguinte e não queriam transformar isso num grande problema. Então, o que aconteceu entre elas e os falsos planos de jantar e balada é desconhecido para nós. Cerca de 3 horas da mesma noite, todos fomos acordados por um grito aterrorizante, bem do lado de fora do nosso trailer. No início eu pensei, meu Deus, deve ser um animal selvagem. Minha esposa começou a tremer, os cachorros estavam latindo e eu estava assustado, mas curioso. Abri a cortina da janela para ver ela, parada, imóvel, no caminho, fora do nosso trailer. A cortina estava baixada talvez uns 8 ou 10 centímetros, quando ela pareceu fazer contato visual direto comigo. Meu coração acelerou. Que diabos estava acontecendo? Depois de olhar na minha direção por uma eternidade, ela calmamente se vira e volta para a barraca. Eu me certifico de que nosso trailer está trancado. Depois de uma boa hora e um bom uísque, conseguimos voltar a dormir. Então, no dia seguinte, uma sexta-feira, tínhamos amigos de uma cidade próxima vindo para as montanhas para passar o final de semana conosco. Não os víamos há muito tempo, então estávamos animados para passar alguns dias juntos. Bem, eles haviam chegado há uns 15 minutos, e enquanto montavam a barraca, ela apareceu misteriosamente, do nada. De repente, lá estava ela, mas dessa vez estava realmente no nosso acampamento. Eu não tive a chance de contar aos nossos amigos sobre ela antes de ela aparecer, então eles foram um pouco mais amigáveis do que eu. Ela me perguntou mais uma vez se podia fazer carinho no meu cachorro, que durante tudo isso estava latindo para ela. Acho que eu disse algo como: ela não tá muito amigável hoje com você, é melhor que não, melhor você não chegar perto. Ela não fez carinho no meu cachorro, mas também não foi embora. Apenas ficou ali, me encarando, como se estivesse considerando como me desmembrar. Ela percebeu a marca da barraca dos nossos amigos enquanto ele ainda a estava montando e comentou como é o mesmo modelo que o dela, embora com uma capacidade maior. Meu amigo percebe a vibe estranha e o meu desagrado com a presença dela, então apenas diz a ela: legal, e continuou montando a barraca. Ela começou a pegar nos specs da barraca, pegou um martelo e dizia que ia ajudá-la a montar, porque tem experiência com isso. Meu amigo recusou e pediu suas ferramentas de volta. Começa então um olhar psicopata de enfrentamento, mas dessa vez ela está com um martelo na mão, o que adicionava o fator ou droga. Ela literalmente largou tudo ali mesmo e saiu correndo. Eu expliquei os últimos dias para os nossos amigos e eles concordaram que precisávamos ficar de olho nela. A essa altura, as duas amigas cujo acampamento ela havia invadido já estavam empacotadas e indo embora. Era sexta-feira à noite e nós bebemos o dia todo, então estávamos nos sentindo muito alegres. Eram cerca de 11 horas
quando ela se aproximou do nosso acampamento novamente. Ela disse: "Ei, vocês parecem ter muito espaço extra com a barraca e o trailer. Vocês acham que eu poderia ficar com vocês hoje à noite? Nós poderíamos nos divertir muito lá dentro." Meu amigo, se sentindo bem por causa das cervejas do dia todo, foi bem direto e respondeu: "Você acabou de nos propor uma homenagem à Tra?" Nesse meio tempo, eu estava apenas sentado na minha cadeira de acampamento com meu uísque, observando tudo. Ela realmente não estava prestando atenção em mim até agora. Então, ela sorriu, virou a cabeça e, olhando diretamente para mim, disse: "Eu gosto do seu amigo." Ela então se vira e caminha em direção à floresta, na escuridão da noite. Agora estávamos todos aterrorizados, pensando se ela ia voltar. Decido naquele momento que, se a virmos novamente, sendo assustadora, eu chamaria o guarda florestal. Bem, a noite estava chegando ao fim, então decidimos todos irmos juntos até os banheiros para nos limpar para dormir. Minha esposa puxa o meu casaco e diz: "Amor, olha." Eu olho então para o local onde ela estava acampando e o acampamento estava completamente destruído. Coisas por toda parte. Apenas coisas, lixo, roupas, comida, em toda parte. Pensei que era estranho. Poderia ter sido um urso. Não, nós teríamos ouvido. Então percebi que a barraca sumiu. Ela se foi e deixou o local uma bagunça completa. Por sorte, a patrulha do parque estava fazendo suas rondas contra incêndios e estava no local bagunçado quando estávamos voltando dos banheiros. Contamos a eles que havia uma garota ficando lá e que ela estava agindo de maneira errática. Suspeitávamos que ela estava ocupando o local com base em nossa conversa com as duas garotas mais cedo na semana. Não a vimos novamente pelo resto da viagem, até o último dia completo. Há um ótimo mirante não muito longe do nosso local, que tem vistas incríveis do rio e do vale abaixo. Foi uma noite perfeita para ver o pôr do sol atrás das montanhas. Foi uma despedida adorável para uma lua de mel, que, de outra forma, teria sido bela. Quando pensamos que tínhamos terminado com ela apareceu novamente, do nada. Estávamos sentados em duas cadeiras presas no local, tirando fotos do vale abaixo. Minha esposa estava olhando pelo visor da câmera quando percebeu a mulher ao longe. Ela estava em pé na floresta, um pouco abaixo da montanha, em direção ao vale, nos observando. Como seu ato final, ela subiu a encosta da montanha e sentou bem ao nosso lado, em uma pedra que ficava ao lado das cadeiras. Ela não disse nada, apenas ficou ali. Minha esposa então teve a brilhante ideia de me pedir para tirar uma última foto da paisagem e deu um pequeno piscar de olhos para mim. Eu entendi imediatamente a ideia dela. Posicionei para que essa mulher aparecesse na foto. Minha esposa queria uma foto dela, para o caso de algo ruim acontecer antes de podermos sair daquela área. Olhamos pela última vez para a bela paisagem e fomos para o nosso acampamento à noite. Não a vimos ou ouvimos falar dela novamente. Ao refletir, concordamos que essa mulher claramente tinha sérios problemas de saúde mental. Ela não tinha habilidades sociais e testemunhamos sua tentativa de fazer amizade com aquelas duas garotas que a prejudicaram terrivelmente. Isso dito, ela fez coisas muito além do aceitável em termos de estranheza social. Houve momentos em que pensei que ela iria tirar uma faca e nos matar ali mesmo. Além disso, os assédios, os gritos no meio da noite e as corridas para a floresta à noite foram aterrorizantes para nós. E eu sinto que essa é uma história digna deste sub. Eu tenho a foto em algum lugar em um pendrive e vou ver sobre carregar essa foto pixelada, se for apropriado. Para qualquer outra pessoa, a foto parece apenas uma pessoa sentada na imagem, mas para nós é um lembrete de nossa aventura selvagem e do início de um casamento incrível. Para a perseguidora da lua de mel, espero não encontrar você novamente. Edição. Depois de muita consideração, decidi adicionar o link para a foto. Eu não antecipei que esse post teria essa resposta incrível. As discussões têm sido polarizadas e eu realmente aprecio os comentários de ambos os lados. Aqueles que acharam essa história perturbadora e assustadora, e aqueles que acharam que eu lidei mal com isso ao interpretar erroneamente as intenções dela. Eu estava hesitante em postar uma foto, pois não gosto da ideia de postar fotos online de uma pessoa que tem algum tipo de problema de saúde.
Não quero explorar suas aflições, e não é minha intenção envergonhá-la. Isso dito, alguns fatores influenciaram minha decisão de postar o link da foto. Nomeadamente, você não pode ver o rosto dela ou identificar essa pessoa por esta foto. Também fiz referência à foto na história e não quero recuar depois de receber tantos pedidos pela foto. Como eu disse, a foto é comum e ela parece uma pessoa típica, com mais ou menos uns 25 anos. Achei interessante que as pessoas associem o comportamento dela com a aparência dela. Se você estava esperando algo como o grito, ficará decepcionado. Para nós, no entanto, a normalidade de sua aparência tornou o comportamento dela durante a nossa viagem ainda mais assustador. O pessoal do chat recebeu a foto dela. É uma paisagem, ela de preto. E, cara, Bizarro. bizarríssimo, bizarríssimo. Eu teria ido, ou eu teria encarado ela e tratado ela com muita falta de educação, ou eu teria ido embora simplesmente, deixado ela pra trás, porque eu não ia suportar viver com uma ansiedade desse tipo. Não, a minha ansiedade é fazer eu ser extremamente grossa com ela. Porque quando eu fico muito ansiosa e desconfortável, eu sou grossa com a pessoa. Pouquíssimas situações que eu fico ansiosa e não sou grossa, e eu normalmente penso, putz, eu devia ter sido grossa depois. Mas tem hora que pede a grosseria. E eu acho que essa situação dela não é nem grosseria, alguém devia ter chamado a polícia. Ela já tava acampando num lugar que não era designado pra ela. Que, para quem nunca foi acampar nesses acampamentos Nutella, que eu estou chamando de Nutella, mas eu gosto, é o tipo de acampamento, me chamam pra esse tipo de acampamento, com banheiro, com água quente, mas ele tem um espaço designado para as barracas. Quando você chega na portaria, você paga e aí eles designam um pedaço que você pode usar. Você não chega lá e monta barraca em qualquer lugar. Não, eles falam, ó, lote tal, camping tal. Então ela já estava no lugar errado. Não era o lugar designado para ela, era o lugar que outra pessoa tinha pago para ocupar, entendeu? E será que nesses acampamentos de trailer pode, tipo, barraca e trailer juntos? Pode. Mas aí não fica junto. Tipo, tem um lote para trailer, que é um lote maior, mais caro, e tem um lote para barraca. Então, tipo, ela já tava invadindo. Ah, mas é o meio da natureza. Foda-se, se eu paguei para ficar no lugar, eu quero ficar no lugar. Entendeu? É o meu espaço. Eu tenho um problema sério, eu não gosto que invadam o meu espaço. Uma parte que me pegou muito, Má, foi quando o rapaz acordou de madrugada e da parte do grito. E ela tava olhando pra janela dele. Foi muito assustador. Tipo, por que ela tava gritando 3 horas da manhã? Tipo, ela foi pra cidade e ela não encontrou as garotas e ela voltou e ficou gritando? Foi isso que aconteceu? Ah, eu acho que ela gritou pra chamar a atenção deles. Não, mas ela com certeza um distúrbio ela tem. Ah, não sei não, Felipe. Tem gente que Você acha que ela só é quebrada? não sei dizer não. Não sou psicóloga, eu tenho os comportamentos meio absurdos também. Lógico que não é esse ponto, né? Mas Não, isso é um stalker. E tipo, não é só com o casal, ela tava sendo com as meninas também, né? às vezes ela só não teve uma socialização muito boa na infância. Só. Olha o que deu. Olha no que deu. Gente, coloquem as crianças na escolinha, viu? Pra evitar esse tipo de problema. Não faça homeschooling. Bom, Má, pessoas que já foram para acampamentos de verão quando crianças, qual a sua história bizarra ou assustadora? Eu sempre quis ir para acampamento de verão. Deve ser muito legal, né? Deve ser muito da hora. Essa foi postada no Ask Reddit pelo What's That Bid e várias pessoas responderam com suas histórias. Queridos ouvintes, nesta próxima sequência de relatos haverá temas que abordam morte infantil de maneira gráfica e explícita. Caso prefira não ouvir, pule diretamente para 53 minutos e 10 segundos. A primeira, do Gnar Batar, ele fala: estávamos jogando futebol e alguém quebrou a minha perna. Quebrou em 8 lugares. Não houve inchaço, então disseram que eu estava fingindo e não me levariam ao hospital. Me mandaram de volta para minha cabana para a noite. Pulei por aí por um dia, mas na noite seguinte eu estava com tanta dor que eu não conseguia dormir. Então eu fui mancando até a enfermaria, entrei e peguei um punhado de Benadryl só para eu conseguir dormir.
Naquela noite, um grupo estava fazendo um acampamento noturno em um abrigo de 3 lados e decidiu ter uma guerra de manteiga de amendoim antes de dormir. Um garoto adormeceu com a manteiga de amendoim no cabelo e acordou com um gambá entrando no abrigo e arrancando um pedaço do seu couro cabeludo. O garoto chutou o gambá para fora do abrigo, o que fez com que ele borrifasse em todos que estavam acampando. Então eles tiveram que levar o garoto para tomar vacinas antirrábicas. Então eles poderiam muito bem ter me levado para fazer o raio-x, já que estavam indo de qualquer maneira. Até Ellen Keller poderia ter apontado as fraturas nos meus raio-x. Não sei quem é Ellen Keller, mas coitada da Ellen Keller, porque aparentemente é alguém que ele não gosta. Deve ser uma pessoa cega, que apostar quanto? E essa piada Ellen Keller foi uma escritora surdo-cega da história conquistar. Nossa, Maria. Nossa, Maria. Gente, só capacitismo e abuso infantil mesmo. Caralho, velho. Nossa, coitado dele, né? Que ódio que eu tenho. Gente, eu não tenho criança, eu não gosto de criança. E eu tenho um ódio de adulto que desconsidera o que as crianças falam. Eu tenho maior paciência quando tenho criança. Não com os meus sobrinhos. Meus sobrinhos eu tenho toda a paciência do mundo, adoro eles. Mas mesmo uma criança estranha chega pra mim e fala: tia, eu tô com dor. Eu vou parar o que eu tô fazendo e vou olhar o que a criança tá com dor. Se eu não achar, eu vou levar no médico, caralho, sabe? Quebrou a perna em 8 lugares, cara. 8 lugares. 8 lugares. Ai, mas não inchou, foda-se, tá doendo, leva a porra da criança no médico. Mas né, eles têm que pagar pra ir no médico, né? Esqueci disso. Tem. Muito caro, aliás. O acampamento deve ter sido caos, né? Porque na noite um gambá arrancou um pedaço do couro cabeludo do outro garoto. O gambá arrancou um pedaço do couro cabeludo da outra criança. Véi, isso é um acampamento de terror. Caos. É o tipo de acampamento que se eu tivesse, eu ia estar rezando pro Jason aparecer, entendeu? Eu ia estar assim, pelo amor de Deus, me mata, eu não quero ficar aqui. Eu prefiro morrer do que continuar nisso aqui. É igual o sítio. Sempre que a gente vai fazer festa em sítio, essas coisas, eu não durmo. Eu não quero dormir em sítio. Se você falar, vamos festar até 6 horas da manhã, beleza, vou festar até 6 horas da manhã. Agora, vamos dormir no sítio? Não. Marina, você morava num sítio. Eu detestava. Nossa, que ódio. Eu não gosto de mato, eu não gosto de ficar na escuridão total. Não gosto de lugar nenhum onde eu não possa sair andando, entendeu? Se eu não puder sair a pé de onde eu tô pra ir pra outro lugar, eu não quero estar. Nossa, tem uma coisa assim, eu não sei se é minha paranoia, se é ansiedade, mas tipo, se eu não conseguir, se eu não tiver internet ou telefone e não der pra sair andando do lugar, eu não quero ficar. Retrosonic 82 ele postou assim: isso aconteceu no início dos anos 90 em um acampamento escolar. Eu levantei durante a noite para ir ao banheiro do acampamento. Não estava muito longe, eu podia ver a nossa barraca. Não tinha ninguém por perto. No caminho de volta eu vi um homem que eu não reconheci, iluminando uma lanterna lateral da barraca dos meninos para fazer sombras aparecerem. Quando ele me viu se aproximando, guardou a lanterna e foi embora, mas ficou meio que rondando o acampamento. Pensei que fosse o segurança e que eu ia ter problemas por sair da minha barraca durante a noite. Como eu era criança ansiosa, isso me manteve acordado a noite toda. Como eu não conseguia dormir, eu percebi por uma boa hora ou mais se o cara ainda estava andando por aí e iluminando com a lanterna a lateral das barracas. E eu conseguia ouvi-lo e ver a luz. De manhã, eu estava caindo de sono no café e os meus amigos estavam tirando sarro de mim. Uma das professoras percebeu e achou que eu estava ficando doente, então veio perguntar se eu estava bem. Eu disse que tinha ficado acordado a noite toda por causa de segurança do acampamento, que ficava iluminando as barracas com a lanterna. Ela ficou horrorizada e disse: que segurança do acampamento? E foi falar com os professores homens. Acontece que o acampamento não tinha segurança, e a polícia foi chamada. Um cara conhecido na área por ser um criminoso sexual tinha sido recentemente libertado da prisão e estava morando na floresta próxima em uma barraca. Emendando o Fraxinos, ele postou: na verdade, eu ia comentar nessa conversa porque, aos 9 anos, eu fui uma criança em uma situação exatamente assim. A segunda esposa do meu pai pediu o divórcio, então ele levou o filho deles e foi para o México sem contar a ninguém.
Ele me levou para jantar com eles na noite anterior, mas me deixou em casa depois, o que minha mãe atribuiu ao fato dela ter dito a ele de uma maneira inequívoca anos antes, que se ele fizesse algo para me prejudicar, ela o caçaria e o mataria de uma maneira cruel. Conhecendo a mulher, eu acredito plenamente nela, e ele também. No mesmo dia em que ele fugiu, minha mãe me deixou em acampamento para escoteiras que realizava programas de acampamento de uma semana para cerca de 100 meninas. No dia seguinte, quando ficou claro que meu pai havia sequestrado o filho dele, havia policiais no acampamento, mas eles sabiam que, se ele fosse tentar me levar, ele faria isso se passando por um dos pais, ao invés de vagar pela floresta para me pegar à noite. Minha mãe queria me levar para casa, mas basicamente a convenceram a me deixar no acampamento como isca, garantindo a ela que teriam policiais posicionados o tempo todo. Do meu lado, a semana seguiu normalmente e eu não percebi nada de diferente. Quando vim ser buscada, minha mãe veio ao meu acampamento em um carrinho de golfe com 2 homens que trabalhavam para o acampamento, que eu não reconheci, mas isso foi a única coisa estranha que eu lembro. Na realidade, esses 2 policiais e mais alguns ficaram no acampamento durante toda a semana, caso ele aparecesse. Havia um helicóptero pairando sobre o local o dia inteiro. Nada disso foi necessário porque nesse ponto ele já estava bem fora do país. Levou cerca de 8 meses para encontrá-los. A polícia americana foi funcionalmente inútil, mas a esposa dele, na época, estava no início de amizade com seu futuro marido, que era rico. Ele contratou detetives particulares que eventualmente conseguiram rastreá-los até Cozumel. Ironicamente, minha mãe disse exatamente onde ele estaria e exatamente com quem ele estaria. Seu melhor amigo, às vezes amante, parceiro de golpes. Porque ela conhecia aquele bastardo melhor do que qualquer um. Mas só na segunda tentativa de investigador que alguém a levou a sério e ele estava exatamente onde ela disse que estaria. Foram esses detetives particulares que trabalharam com os federais para realizar a operação no apartamento à beira-mar, onde eles estavam hospedados. Com tratamento completo da SWAT e tudo mais. Meu irmão, que tinha acho que 6 anos na época, mais jovem do que eu por pelo menos alguns anos, foi trazido para casa são e salvo, mas bastante confuso e assustado. Ela acabou se casando com outro cara cerca de um ano depois, e todos tiveram uma vida muito feliz desde então. Não nos falamos muito, mas a última vez que eu o vi no Facebook, ele joga futebol americano universitário. Quanto ao meu pai, ele é como é porque os meus avós eram advogados influentes e ele nunca teve que enfrentar as consequências de suas ações. Continuando esse tema, eles arranjaram alguma coisa em que ele ficou no Reino Unido por cerca de 7 anos ao invés de ter uma prisão por sequestro. Eu era muito jovem para entender e nunca me importei o suficiente com essa parte da história para perguntar. O blá blá tralalá, ele disse: eu estava em um acampamento de verão em uma ilha quando eu tinha 13 anos. E estávamos na praia ao amanhecer. De repente, uma mulher apareceu do nada e caminhou com passos largos em direção à água. Ela estava usando uma capa branca, que ela jogou dramaticamente para longe. Debaixo, ela estava completamente nua. Quando ela alcançou a água, ela entrou nela, apesar de não estar muito quente. Até começou a nadar, sempre em linha reta, se afastando da ilha até que perdemos ela de vista. Ficamos mais 1h30, mas ela nunca voltou. Tava escuro, e ela estava nua, e a sua capa ainda estava na praia. Na época brincamos que ela era uma sereia, mas depois eu percebi que poderíamos ter testemunhado um suicídio. Outras coisas assustadoras foram que eu me deparei com uma raposa no meio da noite quando eu ia ao banheiro e uma garota tentando se matar e sangrando por todo lugar. Se a viagem para o acampamento contar, também tivemos 2 meninos sendo mortos por um caminhão que caiu sobre eles. Eu fui para muitos acampamentos de verão, aliás. Edith. Ok, talvez eu devesse contar também a história dos 2 meninos, já que isso realmente me traumatizou mais. Eu sempre viajava com a mesma organização dos 7 aos 18 anos, desde os 16 como supervisora. Por causa disso, também não é surpresa que tantas coisas aconteceram, eu acho. Sempre viajávamos juntos em ônibus para chegar aos diferentes acampamentos. Agora, esse acampamento era na Hungria, eu sou da Alemanha, então era uma viagem muito longa e nós dirigimos durante a noite, por volta de 1 da manhã. Paramos em um posto de gasolina na autoestrada. Eu tinha cerca de 11 anos na época e estava junto com os meus amigos de acampamento de verão, e muito acordada. Fomos ao banheiro e à loja do posto de gasolina e estávamos rindo e felizes. Eu me lembro de ter ouvido um som muito alto, com uma grande barra de metal caindo,
Eu até lembro de rir disso por algum motivo. Voltamos ao ônibus, sem pensar muito, e depois de meia hora sem nada acontecer, começamos a perceber que algo estava errado. Uma história circulava sobre um caminhão que caiu sobre um garoto, e ele saiu de um pequeno bosque que separava a estrada do posto de gasolina cheio de sangue. Além disso, outros 2 meninos estavam desaparecidos. Conhecia um deles de acampamentos anteriores. Não nos foi permitido sair do ônibus. Uma ambulância foi chamada, acho que esperamos lá até o início da manhã, 5 ou 6 horas. A polícia estava lá e tudo mais, e vimos eles trabalhando no ônibus. Então o garoto voltou. Não um dos 2 desaparecidos, mas aquele que disse que um caminhão caiu sobre ele. Ele tinha ido ao hospital para levar pontos e agora queria continuar a viagem. Na verdade, ele estava todo ensanguentado. Eles nos levaram a um centro comunitário, e quando chegamos lá, todos nos reunimos e nos disseram que os 2 meninos estavam mortos. Eles se aproximaram demais da estrada atrás da floresta, e naquele exato momento, um caminhão que transportava peças de carro perdeu o controle e caiu sobre eles. Conseguiram pessoas para fornecer apoio psicológico, e tivemos um lugar para dormir, colocaram filmes, essas coisas. Foi estranho, estava nas notícias, e eu lembro de informar os meus pais e os meus irmãos que estávamos vivos e bem. Na verdade, dirigimos para a Hungria depois de um dia no centro comunitário, porque a maioria das crianças ainda queriam ir. Até mesmo o primo do garoto que morreu e o garoto que sobreviveu. E algumas crianças literalmente não podiam ir a outro lugar. Se você não quisesse ir, também tinha a oportunidade de voltar para casa. Eu fui, e na verdade foi um bom acampamento de verão, porque todas as pessoas lá estavam passando pela mesma coisa. A gente tinha psicólogos no local. Eu preciso conhecer esse blá blá tralalá pra eu ter certeza que eu nunca vou estar viajando com essa pessoa. Que puta que pariu! Não tinha ninguém olhando essas crianças. Pelo amor de Deus, como é que vocês deixam as crianças soltas num posto de gasolina? Meu Deus do céu. Nada é mais assustador do que o ser humano. Nada. Ser humanos irresponsáveis são piores ainda. Ser humanos irresponsáveis me assustam. Puta que me pariu. Eu não sirvo pra ser mãe. Eu não sirvo porque eu ia ficar igual aquelas malucas. Fica aqui. Volta aqui, fica do meu lado, onde é que tá? Não sei o que. Eu fico assim com os meninos na praia. Eu tenho 2 sobrinhos, né? De vez em quando eu vou na praia com eles. Primeiro que eu peço pra minha irmã colocar aquelas blusas UV bem... uma cor bem gritante, né? Verde, laranja, amarelo. E eu não consigo, eu não relaxo na praia com eles. Eu fico olhando pra todo lugar. Um dia eles resolveram brincar de pique-esconde na praia cheia. Se eu falar que por 5 minutos eu não tive uma crise de pânico porque eu tinha que achar eles. Nossa. E assim que eu achei, eu quase derreti no chão. Mas assim, achei, tava tudo bem. Essa história conseguiu mexer mais comigo do que qualquer uma até agora. Puta, eu tô muito nervosa. É porque envolve criança, né, mano? Eu tenho problema sério, gente, com adulto irresponsável e criança. Gente, desculpa, eu perdi total a compostura aqui. Eu tava lembrando de uma história que minha mãe conta, que quando eu tinha uns 2 anos, ela teve que vir pra Varginha ficar com meus avós, porque meu pai tava fazendo um curso no Rio de Janeiro, né? Eles moravam lá em Rio Branco, no Acre. E que ela tava muito grávida, né? Então ela me colocou numa escolinha aí em Varginha. Ela me achava muito pequenininha pra ficar na escolinha, mas... criança, né? Precisa socializar. Ela tava cansada e tal. Me colocou na escolinha. Aí beleza, no segundo dia da escolinha ela deu uma sensação horrível nela. Uma sensação assim, muito ruim. E aí ela pediu pro meu avô levar ela na escolinha. E chegou lá, o portão tava aberto. Tinha uma escada que ia pra uma piscina. E ela simplesmente não falou com ninguém, não viu ninguém. Ela simplesmente começou a descer a escada e me viu sentadinha na escada chorando. Eu tinha uns 2 aninhos. E aí ela me pegou, me levou pra casa da minha avó. Foi embora, não falou com ninguém. Ninguém viu ela entrar e me pegar e me levar embora. E aí, deu 6 horas da tarde, a dona da escolinha ligou pra ela. Você pegou a Marina aqui? Nossa, que ela xingou a mulher. E aí a mulher ainda teve a cara de pau de cobrar ela do único dia que eu fiquei lá. Nossa, minha mãe ficou pistolaça, assim. Dona Carlota full pistola, você já viu? Nunca vi sua mãe full pistola. Tipo, não é uma cena bonita.
Essa mulher deu sorte que minha mãe não pegou ela pelo caminho. Porque, como diz minha querida mãe, camburão é táxi, né? Não precisar, a gente anda, não tem problema. A mulher deu sorte de minha mãe não ter pego ela pelo caminho. Isso eu acho muito traumatizante, essa ideia de você deixar uma criança num lugar que você acha que ela vai estar segura e alguma coisa acontecer. Agora você pensa que os supervisores são adolescentes, na casa dos 16 aos 20 anos, e as crianças estão no meio do nada. Acampamento de verão americano, eu não entendo, gente. Quem é que deixa alguém com 16, 18 anos vigiando criança de 15? Entre 5 e 15 anos. Ah, vá a merda! Ah, deve ter gente mais velha ainda. Mas sei lá, é bizarro. Deve ter tipo um adulto, 5 adolescentes e 40 crianças. Se você sabe se é diferente, se não é assim, manda pra gente. Manda pra gente se você tem mais conhecimento de como funciona. É, porque o nosso conhecimento se resume a Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, aquele da Netflix também, Rua 48, peraí. Rua do Medo. Rua do Medo e American Horror Story 1989. Sim, a gente só conhece a cultura de acampamento de verão a partir de histórias de terror slasher. Então conta pra gente se é diferente desse absurdo de um adulto, 5 adolescentes, 40 crianças. Caos, pânico e um serial killer. Bom, Fê, depois dessa história terrível sobre crianças sem supervisão, eu vou ler pra você uma um pouco mais amena. Chama O Homem na Mata. Foi publicada também no Let's Not Meet pelo Ashverek. Deve ser assim que lê o nome dele. Vamos lá. Ouvintes, perdão pela interrupção novamente, mas o próximo relato aborda temas como estupro e pedofilia. Então, se achar melhor, pule diretamente para 1 hora, 5 minutos e 17 segundos. Essa é uma história que meu pai me contou várias vezes. Meu pai é um lenhador, digamos assim. Especificamente um que opera uma serra para árvores. Basicamente, é uma máquina gigante capaz de derrubar árvores enormes e cortá-las em comprimentos específicos. Isso significa que ele passa muito tempo sozinho nas florestas profundas. A equipe de lenhadores do meu pai era organizada de tal forma que ele era informado onde deveria derrubar árvores, e então ele ia fazer isso, e era pago com base na quantidade de árvores que cortava, não pelo tempo que levava. Meu pai costumava trabalhar constantemente, dias de 16 até 20 horas, para terminar o mais rápido possível, e o restante da equipe vinha limpar as árvores e enviá-las para a serraria. Ele costumava trabalhar cerca de 50% do tempo sozinho, e o restante do tempo com outro operador de serra chamado René. Eles usavam rádios para se comunicar quando estavam trabalhando juntos, e isso será relevante daqui a pouco. Desculpe por toda essa introdução, mas é o início da história. Meu pai e René foram designados para um novo local de trabalho e estavam cerca de 10 dias já, e tudo estava indo conforme planejado. No entanto, eles estavam constantemente ouvindo conversas estranhas e inteligíveis pelo rádio, de qualidade tão ruim que não dava para ouvir palavras, e qualquer canal de rádio que mudassem, as vozes os seguiam. Conforme avançavam no trabalho e subiam a montanha, as palavras do rádio se tornavam lentamente um pouco mais audíveis. Ambos concordaram, com base nas pequenas partes das conversas que podiam ouvir, que algo estava errado. Eles também começaram a encontrar recipientes estranhos por toda parte e sinais de que pessoas estiveram ali. Não deveria haver pessoas ali. Era uma viagem de pelo menos 2 horas e meia até o topo da montanha. Eles tiveram que passar 3 semanas limpando a estrada para que seus caminhões e equipamentos conseguissem subir. Eles perceberam que era uma área muito isolada, com pessoas que não deviam estar lá. E a pior parte é que eles não estavam programados para sair por pelo menos mais 1 semana. Eles só sairiam para abastecer o caminhão de combustível com gasolina para as máquinas, comprar suprimentos e dormir em trailers. Um dia, René encontrou uma barraca e chamou meu pai. Eles investigaram a barraca e encontraram um saco de dormir solitário e uma bolsa de viagem.
Eles investigaram a bolsa e encontraram muitas peças de roupa íntima infantil e coisas que pareciam ser um kit de estupro, como corda, fita adesiva, desenhos de crianças sendo molestadas e fotografias de crianças que pareciam não estar cientes de que estavam sendo fotografadas. Na barraca, eles também encontraram uma pequena quantidade de comida, incluindo enlatados e uma maçã, o que provava que a barraca tinha sido ocupada recentemente, porque a maçã ainda estava fresca. Agora, eles estavam nas montanhas, sozinhos, com, na melhor das hipóteses, uma pessoa muito perturbada. René instantaneamente quis sair dali, mas meu pai, sendo a pessoa mais trabalhadora que eu já conheci, insistiu que eles precisavam terminar o trabalho antes de sair. Eles decidiram que não iam falar no rádio, exceto em caso de emergência, e ver se conseguiriam ouvir algo pelo rádio. Agora eles estavam perto o suficiente de quem quer que estivesse falando pelo rádio para ouvir as conversas entre dois homens sobre coletar água e lenha para a fogueira. Nada anormal, exceto pelo fato de que esses caras não deveriam estar ali e que aquela barraca era indubitavelmente deles. No final do dia de trabalho, meu pai os ouviu no rádio falando sobre um deles coletando galhos para uma fogueira. Meu pai pegou o rádio e tentou se comunicar com eles sobre o que diabos eles estavam fazendo. Acredito que ele disse algo na linha do: "Quem são vocês? O que estão fazendo aqui?" Depois disso, a conversa entre os homens parou abruptamente e eles nunca mais responderam. Naquela noite, René acordou meu pai, sussurrando para ele pegar a arma, pois alguém estava do lado de fora. Meu pai me disse que a primeira coisa que ouviu ao acordar foi o som silencioso de passos. Meu pai procurou pela arma, encontrou-a, mas percebeu que ela não estava carregada, e ele não tinha nenhuma ideia de onde estava a munição. E René não tinha nada, e a ideia de chamar a polícia era absurda, por várias razões. Eles ouviram um barulho na maçaneta da porta e ela se abriu. O trailer era autossuficiente para que você precisasse pular para dentro, porque não havia nem escadas, nem um banco do lado de fora. A porta ficava aberta, e nem meu pai nem René se moviam. Eles ouviram arranhões bem do lado de fora da porta, porém. Após 4 minutos de arranhões, meu pai não aguentava mais e acenou para René. Ele se levantou silenciosamente e foi em direção à porta do trailer, e no momento que ele chegou nela, foi atingido por uma dor intensa no olho direito, até a bochecha esquerda. Ele foi cortado e caiu do trailer, batendo forte no chão. Um homem com uma faca colocou sobre ele, e logo ele estava sendo chutado na parte superior da cabeça por um homem atrás dele. René saltou do trailer e conseguiu tirar o homem de cima do meu pai. Meu pai se levantou e percebeu que o segundo homem, sem a faca, estava fugindo, e o homem com a faca estava se afastando apressadamente de René, que começou a correr ao lado de seu cúmplice. Meu pai e René entraram no caminhão e dirigiram até o hospital mais próximo para tratar os cortes do meu pai, e mais tarde relataram os eventos à polícia. Ambos abandonaram esse emprego e, 2 semanas depois, enquanto o restante da equipe de lenhadores concluiu o trabalho, um deles foi encontrado amordaçado, amarrado, violentado, assassinado e jogado em uma vala. Ninguém jamais foi condenado por esse crime. Até hoje, meu pai mal consegue enxergar com o olho direito. A pupila foi desfigurada e se parece mais com a de um gato do que com a de um ser humano. Ele sofre de transtorno de estresse pós-traumático devido a esse evento e não tem uma boa noite de sono desde então. Cara, que filha da puta do caralho. Mas também, por que ele tentou entrar em contato com essas pessoas, sabe? Tipo, diz que não tá ouvindo, caramba. Quem é que tem uma arma desmuniciada, senhor amado? Você tem o raio da arma? Põe munição nessa porra! Ah, pelo amor de Deus, gente incompetente! Ou fica ligado onde tá o raio da munição, né? Mas a facada no olho, puta que pariu, hein? E não, e o outro que foi assassinado, né? Caralho, será que era um serial killer, abusador de criança? Pelo que eu entendi, uma das pessoas da equipe de limpeza que foi assassinada, né? É, que tava trabalhando lá.
Gente, eu esperava histórias de assombrações na floresta. Recebi histórias de pessoas, o que consegue ser extremamente pior. Por incrível que pareça, eu quase não achei história paranormal. Olha só, provando que o ser humano é a coisa mais assustadora que anda sobre a Terra. Com certeza. Mas olha, eu procurei muito no paranormal, eu achei um relato, pra você ter noção. Mas talvez eu não pesquisei direito, né? À medida que a tecnologia avança, a gente tem acreditado menos em assombração e visto que o ser humano é que é terrível mesmo. Medos reais. Vamos trocar o nome do podcast para Terror. 2 pontos. Medos reais. Olha, se você escutou até aqui, eu vou deixar a enquete aberta do Acampamentos, parte 2 ou não. E se a gente traz um pouco mais do paranormal ao invés de só medos reais para essa parte 2. Mas o próximo episódio não vai ser a parte 2, vai ser um tema diferente que na roleta sou eu que vou escolher dessa vez, porque esse acampamento foi a Max que escolheu. Sinto muito. Agora tá todo mundo traumatizado com floresta, igual eu, com acampamento. Não, você escolheu o tema, eu trouxe relatos, então acho que no final a culpa foi minha. Acontece. Ai, gente, muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Obrigado por ter escutado a gente até aqui. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gravação até essa hora, porque foi uma gravação bem extensa. Obrigado, obrigado, obrigado. Cuidado nas esquinas e tchau.